Está preparado? Coloque os fones de ouvido e feche os olhos, que vamos começar mais uma história sobrenatural do canal Dimensão Invisível. Nunca imaginei que o aperto financeiro pudesse me levar tão longe. As contas se acumulavam na mesa, os telefonemas de cobrança eram diários e eu já não dormia há semanas. A sensação era de estar sendo engolido por um poço sem fundo. Foi nesse estado de desespero que conheci o homem que mudou o rumo da minha vida. Era noite, chovia forte, e eu estava sentado sozinho no bar em frente à rodoviária. Um estranho se aproximou da minha mesa. Vestia um terno preto impecável, mesmo molhado pela tempestade, e me fitava com um sorriso que parecia conhecer cada uma das minhas angústias. Você tem cara de quem daria tudo por um pouco de dinheiro, ele disse com a voz baixa, quase um sussurro. Naquele instante, senti como se tivesse sido despido. Não respondi, apenas engoli seco. Ele continuou. Eu posso resolver seus problemas, todas as suas dívidas, todo o sofrimento. Pode acabar hoje, mas há um preço. Meu coração disparou. Ele deslizou um cartão preto sobre a mesa. Não tinha nome, apenas um símbolo gravado. 2 serpentes entrelaçadas em forma de infinito. Ligue para este número quando estiver pronto, só uma vez. E cuidado, porque a partir desse momento, sua vida nunca mais será a mesma. Peguei o cartão com as mãos trêmulas. Perguntei quem ele era, mas ele apenas se levantou e caminhou para fora, desaparecendo na chuva, como se tivesse se dissolvido na própria escuridão. Fiquei sozinho, olhando para aquele pedaço de papel, sentindo um peso estranho sobre os ombros. Era como se algo invisível tivesse se grudado em mim no instante em que aceitei segurar o cartão. No fundo, eu sabia. Não deveria nem considerar aquela proposta. Mas naquela noite, a fome, as dívidas e o desespero falaram mais alto que qualquer juízo. E foi assim que começou o pacto. Na manhã seguinte, Lucas acordou com os olhos ardendo de insônia. A lembrança da noite anterior ainda queimava em sua mente. O estranho homem de terno impecável, o sorriso cínico, a proposta que soava absurda demais para ser verdade. Ele não lembrava exatamente de como havia assinado aquele contrato. Só se lembrava da caneta fria em sua mão e da sensação de que a sala inteira havia se curvado em silêncio, como se até o tempo tivesse parado para assistir àquele instante. Dinheiro fácil, foi o que o homem dissera. Mas lembre-se, nada é de graça. Lucas riu sozinho ao ligar o computador. Estava convencido de que fora apenas um sonho distorcido provocado pela bebida. Até abrir o aplicativo do banco. Saldo anterior, 17,53. Saldo atual, 100.017,53. O coração disparou. Ele esfregou os olhos, atualizou a tela diversas vezes, mas o número permanecia ali, imóvel, como um sussurro macabro. Não, não é possível. A primeira reação foi a euforia. Ele se levantou, correu pela casa como uma criança, rindo, imaginando as contas pagas, as dívidas quitadas, o carro que sempre sonhara. Sentiu-se livre, invencível, mas logo o riso foi sendo substituído por outra coisa: medo. De onde viera aquele dinheiro? Quem teria depositado? E pior, qual era o preço real por trás dele? Lucas tentou buscar a origem da transferência, mas não havia nenhuma informação. O histórico mostrava apenas uma linha vazia, sem remetente, como se o valor tivesse brotado do nada.
No mesmo instante, o telefone vibrou. Uma mensagem sem número identificado surgiu na tela. Primeiro depósito concluído. Gaste bem. Nos encontraremos em breve. As mãos de Lucas tremeram. O celular escorregou e caiu no chão. O apartamento pareceu encolher ao redor dele, e como se o universo quisesse provar que nada era coincidência, as luzes piscaram e se apagaram por um segundo. Quando voltaram, havia um cheiro forte de enxofre no ar. Ele não estava mais certo se aquele dinheiro era um presente ou a sentença de algo que acabara de começar. Eduardo acordou naquela manhã com uma estranha sensação no corpo. O dinheiro já estava na conta, mais do que ele poderia sonhar em ganhar em anos de trabalho. Mas, quando olhou no espelho do banheiro, percebeu algo errado. Sua pele estava pálida demais, quase cinzenta, como se a noite tivesse drenado suas forças. Ao sair de casa, notou os olhares das pessoas. Não eram olhares de inveja ou de curiosidade pelo carro novo estacionado na garagem. Eram olhares de estranhamento, quase medo. Uma senhora chegou a se benzer discretamente quando ele passou. "Você não deveria ter aceitado", murmurou uma voz baixa no meio da rua, mas quando ele se virou, não havia ninguém. A cada hora que passava, algo invisível parecia acompanhá-lo. Portas rangiam mesmo fechadas, vultos se projetavam nas paredes, e o reflexo no espelho já não obedecia a seus movimentos com precisão. Era como se ele estivesse se descolando de si mesmo. Na empresa, a surpresa pelo carro novo deu lugar a cochichos abafados. Um colega mais próximo se aproximou e disse em tom sério: "Cara, você tá bem? Parece que você não dorme há semanas." Eduardo tentou rir, mas sua voz saiu rouca, seca. Ele percebeu então que seus lábios estavam rachados, mesmo tendo bebido água o tempo todo. Sentiu uma fisgada no peito e por um instante acreditou que fosse desmaiar. À noite, deitado em sua cama, ouviu o celular vibrar. Era uma mensagem desconhecida. O primeiro depósito foi só o início. O pagamento nunca é em dinheiro. "O preço é você." O sangue de Eduardo gelou. Ele tentou bloquear o número, mas outra mensagem apareceu imediatamente. "Não fuja, já estamos juntos." Nesse momento, o quarto mergulhou em escuridão total. As luzes se apagaram sozinhas e apenas o som da respiração dele enchia o espaço, até que percebeu que havia outra respiração, mais lenta e profunda, vinda logo atrás de sua nuca. Ele não teve coragem de se virar. O relógio marcava 3:03 da manhã, quando André acordou com uma sensação estranha. Não havia barulho algum, nem carros na rua, nem vento. Era como se o mundo tivesse parado por um instante. Na escrivaninha, onde sempre largava a pasta do trabalho, havia agora uma folha em branco. Ele tinha certeza de que não a deixara ali. O coração acelerou. Aproximou-se devagar e percebeu algo gravado na superfície do papel. Não com tinta, mas como se as palavras estivessem queimadas no tecido da folha. "A partir daqui, não há volta. Cada conquista será acompanhada de uma perda." As letras se formavam sozinhas, surgindo diante dos olhos dele, como se uma mão invisível escrevesse naquele momento. André recuou, mas a folha permaneceu imóvel. Era um contrato, mas sem assinatura, sem carimbo, sem nada oficial. Só aquela promessa velada. O detalhe mais perturbador. No final, havia uma linha em branco, como um espaço reservado para a assinatura dele. E antes que pensasse em negar, o celular vibrou.
uma notificação bancária. Mais 100 mil reais depositados em sua conta. O medo se misturava ao êxtase. Como negar? Como resistir? Ele não havia pedido nada oficialmente, mas parecia que a decisão já estava tomada em seu lugar. O contrato invisível não precisava de caneta. Naquela madrugada, ele entendeu o que nunca ousara admitir. O pacto não exigia assinatura. Bastava aceitar o dinheiro. E, sem perceber, André já tinha aceitado. A cidade nunca dormia, mas naquela noite parecia que todos os relógios haviam parado em um mesmo instante. Marcos andava sozinho pelas ruas molhadas pela garoa, sentindo cada passo pesar, como se arrastasse correntes invisíveis. A fortuna que havia conquistado ainda estava em sua conta. Os carros de luxo ainda estavam na garagem. Os apartamentos ainda lhe pertenciam, mas nada daquilo importava. O saldo final não se media em cifras. Ele já não dormia há semanas. Sempre que fechava os olhos, vozes murmuravam seu nome, lembrando-o de que a dívida estava vencida. O espelho do quarto já não refletia apenas sua imagem. Às vezes, outro rosto surgia atrás do dele, sorridente, paciente. O mesmo homem elegante que lhe oferecera a oportunidade no início de tudo. Naquela noite, cansado de fugir, Marcos decidiu encarar o inevitável. Sentou-se na poltrona de couro da sala, abriu uma garrafa de uísque e esperou. O silêncio pesava. As luzes começaram a piscar, uma a uma, até que apenas a penumbra restou. O relógio da parede bateu meia-noite. "Está pronto?" A voz ecoou não de um ponto específico, mas de toda a sala. Marcos não respondeu. Apenas fechou os olhos e deixou que a respiração se acalmasse. O ar ficou mais denso, e quando os abriu novamente, o homem de terno estava diante dele, impecável como sempre, mas agora com um brilho vermelho discreto nos olhos. "Você recebeu tudo o que pediu", disse o visitante com calma. "Mas todo contrato, mesmo os que não são escritos, chega ao vencimento." Marcos tentou argumentar. "Eu ainda posso devolver dinheiro, bens, qualquer coisa." O homem sorriu, inclinando a cabeça. "O saldo não é medido em números, Marcos. O preço sempre foi você." O chão pareceu se abrir em sombras e um frio cortante subiu por suas pernas. Marcos gritou, tentando se soltar, mas era inútil. O contrato que nunca existiu em papel agora se gravava em sua pele, em forma de marcas negras, como se brasas escrevessem cláusulas invisíveis. Seus últimos pensamentos não foram sobre carros, mansões ou contas bancárias. Foram sobre a solidão. Sobre como, em troca de dinheiro, havia se afastado de todos que um dia se importaram com ele. O saldo final era vazio. Quando o relógio bateu o último segundo da meia-noite, o corpo de Marcos caiu inerte na poltrona. Para os vizinhos, pareceria apenas uma morte súbita. Mas quem ousasse encarar seu rosto veria algo impossível de esquecer. Um sorriso, o mesmo que o homem elegante carregava, como se a alma de Marcos tivesse sido apagada e substituída por uma marca de posse. O saldo estava pago. E você? Gostou dessa história? Já aconteceu algo parecido com você? Conta pra gente aqui nos comentários. Quer ouvir mais relatos sombrios como esse? Não se esqueça de se inscrever no canal Dimensão Invisível, curtir e ativar o sininho. Se tiver coragem, lembre-se: o sobrenatural está sempre mais perto do que imaginamos. O próximo relato contado aqui pode ser o seu.